Bom dia, irmãos, a paz de Jesus. Começando o nosso café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida toda, a minha casa, a minha família, ao seu comando. Inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, dando continuidade ao nosso catecismo da Igreja Católica, conforme o índice analítico, nós estamos falando sobre o alimento e a Eucaristia como esse alimento. O alimento para a alma, o alimento para o nosso corpo, o alimento para a santidade. E diante desse alimento, como que nós católicos, diante da Bíblia, diante da palavra, leva para nós uma profunda prefiguração da transubstanciação, que é o mover, né, que Deus ali ele faz através da mão do sacerdote, da bênção, da Santa Missa, de todo esse momento único, conforme a tradição, conforme vem ensinando diante da palavra, que os apóstolos se reuniam no primeiro dia da semana, que era no domingo, e ali eles faziam em memória do Senhor Jesus, mas na presença real, que era o corpo e o sangue de Jesus, porque Paulo chega a citar em sua palavra, quem come e bebe o corpo e o sangue de Jesus injustamente, né, em estado de pecado, ele comunga a sua própria condenação. Se fosse um pão simplesmente, né, não teria sentido dizer isso. Mas por quê? Porque realmente Jesus diz, este é o meu corpo, este é o meu sangue. E nós vamos ver isso na palavra, que muitos discípulos abandonaram eles antes de tudo isso acontecer, antes da crucificação, da morte, da ressurreição de Jesus. E nós vamos ver que a igreja nos orienta, que essa prefiguração vem daquele verdadeiro sentido. Se Deus pode multiplicar os pães, se Deus pode fazer o milagre da troca da água em vinho, por que não é o corpo e o sangue dele? Porque se ele mesmo disse, este é o meu corpo, este é o meu sangue, então nós estamos diante deste mover, que está lá no parágrafo 1335, que vai nos dizer assim, do Catecismo da Igreja Católica. O milagre da multiplicação dos pães, quando o Senhor proferiu a bênção, partiu e distribuiu os pães a seus discípulos para alimentar a multidão, prefigura a superabundância deste único pão de sua Eucaristia. O sinal da água transformada em vinho em Caná já anuncia a hora da glorificação de Jesus. Manifesta a realização da ceia das bodas do reino do Pai, onde os fiéis beberão o vinho novo, transformado no sangue de Cristo. Continuando, o parágrafo 1336 vai nos explicar melhor ainda. O primeiro anúncio da Eucaristia dividiu os discípulos, assim como o anúncio da paixão o escandalizou. Essa palavra é dura. Quem pode escutá-la? João 6,60. A Eucaristia e a cruz são pedras de tropeço. É o mesmo mistério e ele não cessa de ser ocasião de divisão. Como diz a palavra, esse menino será ocasião de queda, de sorguimentos, de divisões entre muitos. Vós também quereis ir embora, disse Jesus em João 6,67. Essa pergunta do Senhor ressoa através dos séculos, como convite de seu amor a descobrir que só ele tem a palavra de vida eterna. João 6,68. E que acolher na fé o dom de sua Eucaristia é acolher a ele mesmo. Pega a sua palavra em João 6, onde que nós vamos ver, a partir do versículo 52. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo, como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhe disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna,
e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Olha só, irmãos, está muito claro aqui. Assim como o Pai me enviou, vive e eu vivo pelo Pai. Assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram: isto é muito duro. Quem pode admitir? Sabendo que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Mas há alguns entre vós que não creem, pois desde o princípio Jesus sabia que eram os que não criam e que havia de trair. Ele prosseguiu: por isso vos disse, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, aqui estamos diante do corpo e o sangue do nosso Senhor, diante da palavra viva. Esta é verdadeiramente a minha carne. Esta é verdadeiramente o meu sangue. Quem não come, não bebe o meu sangue, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Coloca a mão no teu coração e diante da Santa Eucaristia, diante do milagre ali da transubstanciação do corpo e sangue de Jesus. Quando nós vivemos isso na Santa Missa, meu irmão, nós estamos vivendo ali este momento único para nós. É quando nós vivemos a comunhão eucarística. Ali você vai sentir o gosto, em vez do trigo, mas a muitos será dada a graça de presenciar o corpo e o sangue de Jesus. Porque é aquele coração que crê, que acredita na palavra de Deus. Aquele que duvida disso é aquele coração que comunga de qualquer jeito, em estado de pecado mortal, mentindo para ele mesmo, entrando na fila da comunhão traindo, com pecado mortal, adulterando, matando, roubando. Ninguém está vendo, ninguém sabe da minha vida, eu vou comungar. Mas, como disse Paulo, comunga a sua própria condenação. Porque é verdadeiramente o corpo de Jesus, é verdadeiramente o sangue dele. Então, meu irmão, o nosso Senhor não se condiz com o pecado. Se eu comungo em estado de pecado mortal, não adianta de nada. Porque o corpo e o sangue de Jesus ele veio para purificar aquele que quer ser purificado. Aquele que não deseja está mentindo para si mesmo. Então que o Espírito Santo de Deus venha transformar o nosso coração. Senhor, que nós possamos crer que o Senhor é verdadeiramente o corpo e o sangue vivo na Santa Eucaristia, que é um alimento para a nossa alma, que é um alimento para a vida eterna, que é um alimento para a ressurreição do nosso corpo glorioso junto de Ti, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.